Queridos amigos que acompanham o canal, tivemos que fazer mais um vídeo aí nas férias do Morpheucitos, pois afinal de contas tivemos sim, né, um Circuit Breaker aí. Claro que não temos esse tipo de ferramenta para ações específicas, né? É só para o índice, mas se fosse um índice sim, teria parado aí ao menos 2 vezes na sexta-feira. Que absurdo, acumulando então apenas nessa semana uma queda de 20%. Mas isso é normal, né, gente? Entre empresas, por que fazer um vídeo apenas disso? Eu diria que, sem dúvida alguma, a Magazine Luiza foi uma empresa símbolo de tudo isso que passamos. Vou falar para vocês porque eu pessoalmente tive aí um momento Rockefeller, né? Alguns dizem que foi Rockefeller, outros dizem que foi o Rothschild. Uma pessoa que não tinha muito conhecimento falou para mim da Magazine Luiza, e quando eu escutei isso, eu falei, poxa, será, né, que essa história vai ter o mesmo desfecho de todas as outras que ocorrem quando alguém que não sabe nada de mercado financeiro passa a ter conhecimento de algum ativo e se arrepende de não tê-lo comprado no passado, exatamente. Então é uma empresa símbolo. Mas antes, meus amigos, vejam aí tanto as nossas áreas, né, de novidade de mercados, novidades de mercado, né, aquelas novidades que a gente não pode falar aqui no YouTube, são muito mais profundas para quem gosta mesmo do mercado financeiro, e também, né, a nossa área de opções de mercado. Vamos mostrar aqui, né, uma figura breve, como é difícil encontrar mesmo esses códigos, né, com liquidez. Não é apenas uma questão de você pegar um código e tentar dar uma ordem. Então vale muito a pena, pessoal, tanto no Podia, né, o nosso Patreon antigo, e agora também no YouTube, estão disponíveis aí. Toda semana fazemos uma postagem. Maravilha! No meio do vídeo vamos mostrar aí, né, uma pequena amostra grátis do que falamos essa semana. Então vão lá que está muito interessante. Gente, mais uma vez, né, a gente tem que trazer algumas questões políticas, porque isso, né, impacta diretamente a parte econômica, especialmente no Brasil. Estamos sim falando, né, de uma virada que pode acontecer em 2022. Então algumas pessoas não gostam, mas a gente precisa falar disso. O filme, né, Marighella, então é o maior manifesto a favor. Não vou nem falar isso daqui, né, que pode dar problema aí, mas vejam só, se fosse, né, pessoal, um post daqueles blogs de esquerda que durante muito tempo, né, comeram o nosso dinheiro, normal, né, nada demais. Mas sim, essa matéria é da revista Veja, né, Veja. Então, gente, como é bom, né, apesar de tudo que a gente está vivendo, os nossos tempos atuais aí estão realmente, né, abrindo os olhos, despertando. Agora, né, o Alckmin será vice do Lula, será? Olha aí, né, o Lula sempre elogiando o FHC elogiando o Lula. Então assim, gente, que bom, né, que bom que pelo menos o povo está acordando para entender que há muito pouco tempo atrás no Brasil todo mundo se entendia, a mídia, os artistas, os políticos, os juízes, né? Tudo isso com o nosso dinheiro. Por isso que nós estamos vendo, então, tantos, né, processos que, obviamente, quem conhece mínimo, né, um mínimo de lei aí, sabe os absurdos que são, juiz mandando prender, né, coisas desse tipo aí, tá certo? Então, isso, gente, esse post, essa matéria especificamente, nos diz muito como a Veja, que por muito tempo, né, combateu, entre 1 milhão de aspas, aí o PT se mostrou, né, neste momento. E essa questão deste filme absurdo, né, gente? O Marighella era um cara, sim, né, que tirava vidas em pró de uma ditadura, vejam só, né, do proletariado. Então combatia, né, a ditadura brasileira, mas no fundo queria uma ditadura, né, do proletariado, aquela coisa absurda. E aí você tem, né, o Wagner Moura, vamos falar dele aqui também, que é muito importante. O Wagner Moura em si, né, pessoal, o que nós temos a ver? Gente, se o Wagner Moura quiser fazer, né, filme da Chapeuzinho Vermelha Jiu-Jiteira, eu não tenho nada a ver com isso, né, pessoal? Mas,
infelizmente não é o caso. Vejam aí, o professor, né, Vila, que hoje também é um crítico do governo Bolsonaro, lá em 2018, antes de tudo isso que a gente passou, vejam aí o que está lá no blog dele até hoje, hein, pessoal, entrei lá, eu procurei, né, essa questão de quanto exatamente esse filme tirou do nosso dinheiro, hein, gente, lembrem-se, Lei Rouanet, né, é nosso dinheiro, você que trabalha aí para dar 7 meses do seu trabalho para o Estado, 7, 8, né, eu até chutaria já uns 9 aí, tá certo, se você pegar imposto de produto do monte de absurdo, nosso dinheiro, gente. Então aí está, não é um site, né, de direita, underground, não, o próprio blog do Vila falou, então, Wagner Moura, a Lei Rouanet e os 10 milhões de reais de dinheiro público para o filme, né, desse sujeito, esse bandido, né, gente, esse, né, poderia falar palavras mais fortes, né, mas é melhor não, mas aí está. Então, pessoal, tanta lacração, o que eu tenho a ver com isso, Morfeuzinho, o que você que está me escutando tem a ver, que nós, gente, financiamos esta arroba, tá certo? É aí que a coisa muda, tá, gente? Então, por que a gente tem que entender isso daí? Né? Até falei aqui com um amigo meu, poxa, mas o Wagner Moura, né, fez ali o Tropa de Elite, que foi aí um filme de direita, olha só, né? Combater milicianos, aquela coisa toda, assim, gente, olha, né? E esse é o gancho principal para a gente entender o que está ocorrendo no mundo financeiro. Acabei de colocar aqui, né, uma matéria da Bloomberg, falando que o Bidezão disse que o auxílio aí, né, que eles vão dar, aquele programa de infraestrutura lá, vai custar 550 bilhões de dólares, isso vai acalmar a inflação, né, gente? Então, o que tudo isso tem a ver? Exatamente isso, como esses caras, né, por mamarem muito dinheiro público, estão distante de nós, gente, a classe média, e dos pobres, então, nem se fala, né? O Wagner Moura fez esse filme exatamente com uma crítica, né, aos policiais, aquela coisa toda de você, né, ir atrás de bandido, usar da violência, e na verdade virou um grande símbolo, que é isso que o brasileiro quer, o combate à corrupção, a pessoas que realmente não se vendem, né? E aí, olha o tiro que saiu pela culatra exatamente para esse povo, gente, estar tão distante de nós. Até trouxe aqui, né, esse vídeo que eu fiz lá no Portal 137 há um bom tempo, a Real Elite Donos de Tudo, que é de um desenho japonês, um desenho também que teve muita importância aí no Oriente, aqui no Brasil ele nem fez tanto sucesso, One Piece, que retrata, né, a elite exatamente dessa forma. Os caras lá que detêm dinheiro, eles nem respiram o mesmo ar que o povo. Eu expliquei tudo nesse vídeo, está muito legal. Quem quiser dar uma olhadinha. E aí está, né, gente? Olha só, junto disso tudo, ao mesmo tempo, o PT foi lá e elogiou, né? Não tem palavras também para falar desse cara, lá da Nicarágua, né? E aí pegou tão mal que eles foram lá e apagaram um post, um cara que perseguiu todo mundo. São esses caras que defendem, né, gente, a democracia, criticam atos antidemocráticos, né, o cara colocar uma camisa com as cores da bandeira do país e ir pra rua, né, com uma bandeira do país, isso é algo antidemocrático. E esses caras, então, elogiaram, né, um fascínio, né, desgraçado, que tomou, óbvio, né, quem que ganha eleição num ambiente desse, né? Então, para a gente entender, pessoal, tudo isso tem muito a ver com o que estamos passando, principalmente no mercado financeiro, né? Vejam aí o cara lá do Divino, né? Tribunal Federal, eu chamo de Divino Tribunal Federal, suspende trechos da portaria do Ministério do Trabalho que impede demissão de não picados. Pessoal, a gente chegou num cúmulo, né? Olha aí, o partido Rede reclamou que então teve uma medida que não deixava os caras serem demitidos, tá certo? E os partidos, o Partido dos Trabalhadores, gente, é o Partido dos Trabalhadores, o Partido Socialista, aí PSOL, os caras foram contra. Onde já se viu partido que defende trabalhador ser contra algo que não vai fazer os trabalhadores serem mandados embora, gente? Olha o ponto que a gente chegou. O ponto, mas pelo menos as pessoas estão acordando para essa realidade. E vou mostrar aqui como está sendo, né, esse awakening
como se fala em inglês. Antes aí, mais uma pausa para falar do nosso grupo maravilhoso. Postei esse vídeo aí, gente, da Tumba de Gilgamesh. E fez muito sucesso, muito bom. E aí já várias pessoas da comunidade colocaram outros vídeos que eu vou trazer também. Gente, tá show de bola. Então não deixem de mandar um e-mail, né, para entrar nessa comunidade. Está realmente valendo muito a pena. E aí vejam, né, gente, a área de membros. Então estamos falando tanto como o grande asiático de novo, né, gente? Não se sustenta mais tanta mentira. Vejam aí que em fevereiro de 2021 eles estavam no ápice. Poxa, mas justo fevereiro, né? Agora não tem aí as picadinhas que estão resolvendo tudo. Como que eles caíram tanto assim, meus amigos? Pois é, né? Pois é. Que loucura. Ó, como em dezembro de 2019, antes da picadinha, exatamente quando a gente voltou a fazer o nosso canalzinho aqui, eles caíram tanto. Olha que coisa estranha. Então, estamos, né, falando bastante sobre isso. E a área de opções, né, gente? Vejam como é difícil realmente conseguir os códigos. Vejam quantos códigos mandamos essa semana e todos foram vencidos simplesmente, né? Não encontraram comprador. Então sim, dá muito trabalho, por isso que é uma área aí que vale muito a pena. Muito legal, pessoal. Então vejam, né, como as pessoas não engolem mais esses discursos furados. O YouTube então vai esconder número de dislikes nos vídeos, né? Olha, saiba por quê aí. Imagina os porquês que eles deram aí, né? Papo furado puro. Mas vamos ter algumas pistas aqui, olha só. Entrevista com Yulia, né? Transmitido a 2 horas, 1.700 visualizações até os vídeos do Morpheucitos. Dá mais ibope. E além de tudo, né? A maioria entrou para dar dislike, então temos 718 dislikes para 127 likes. Gente, até os apoiadores, né? Muito pouco. E aí está, né? Yulia faz discurso eleitoral, pronunciamento de Yulia, né? 1º de maio, ó, tá repetindo isso aqui. Mas tá aí, gente, sempre com muito mais dislikes, né? Mas, pô, peraí, Morfeuzinho, você acha mesmo, cara, que o YouTube vai, né, tomar uma atitude dessa por causa do Yulia? Não, gente, não. Temos sempre que entender, né, que os nossos dilemas aqui locais, eles sempre copiam o dos, né, maiores, né, as maiores nações aí. Então, mais um aí, 7 de setembro, né, o Yulia fala ao Brasil, né, que coisa maravilhosa, e 75 mil dislikes. E a mesma coisa, então, pro Bidezão, que obviamente, né, gente, olha, teve a eleição, se a gente não tomar cuidado mesmo, vai acontecer aqui em 2022, um cara que não atraía ninguém também, os discursos ridículos. E então aí está ele, mais ainda, hein? 7.500 likes e 43 mil dislikes, né? Assinando aí as ordens executivas no começo do mandato dele. É inacreditável, né, pessoal? Realmente é um número aí extraordinário, tá certo? Então, exatamente, né? Por que a gente está falando tudo isso? Por causa disso, gente. A verdade, né, está sendo cada vez mais sufocada. Então a gente tem que aproveitar os últimos dias, né, com uma internet né, razoavelmente livre para compartilhar essas opiniões e no futuro seja o que Deus quiser. E o que isso tem a ver então, né, pessoal? E começamos com a parte econômica mesmo. Vejam o tamanho, né, do problema que criamos na verdade desde 2000, tá, gente? Desde 2000, mas em 2007 realmente, né, a crise que acabou com o sistema financeiro mundial. Desde lá estão colocando curativos e a coisa está ficando cada vez mais feia. Esse gráfico é incrível. M2, né, velocidade M2, o que é isso, né, gente? De uma forma bem simples, é a quantidade de dinheiro que está em circulação, tá certo? Uma forma bem simples. Então, como, né, esse dinheiro diminuiu, ou seja, a economia, gente, né, é outra, está caindo desde então, de 2007. E como que, por outro lado, o Fed teve que colocar cada vez mais, gente, cada vez mais. Toda semana a gente fala isso também na nossa área paga, né? Os pulos absurdos de liquidez que o Fed não cansa de colocar no mercado. E olhem só, né? Acabou de prometer que vai diminuir, né, essa liquidez absurda. Em novembro vamos parar pelo menos, né, 15 bilhões. Gente, tá louco, né? Como que vai parar uma coisa dessa? Eles pararem, o sistema quebra. Com certeza eles vão achar uma outra forma de continuar.
imprimindo, a não ser, esse que é o grande problema, né, gente, que a gente sempre fala, como virou capricho, né, de magnata, a gente nunca sabe, né? Às vezes para eles vai ser bom quebrar então no final do ano, quebrar no começo do ano que vem, a gente não sabe. Todos, né, os fundamentos foram jogados no lixo, a gente vai mostrar exatamente isso aqui com a Magalu, então a gente está aí à mercê disso, né? Mas de verdade, gente, não tem, coloquei lá no Twitter, tudo que a gente fala aqui tá lá no Twitter antes, não tem, né, um gráfico que mostre melhor como que os caras podem estar injetando tanta liquidez no sistema e ao mesmo tempo o sistema estar, né, com menos. Gente, isso não é inflação, né? Isso não dá para você explicar com o valor de produtos. Não, gente, isso é a dinâmica financeira realmente que está quebrada. E aí está, né? De novo, pessoal, falamos aí no vídeo anterior, né? Algumas pessoas não viram, vieram nos perguntar, mas é muito importante o vídeo anterior que eu falei, né? Das causas e dos efeitos. As pessoas, gente, elas ignoram as causas, né? Então todo mundo que segue o nosso canal sabe como somos contra, né? Essa lacração desenfreada que o mundo está passando. Estão mudando tudo, sempre para pior, sempre para o povo ficar cada vez mais submisso. Mas vimos essa matéria, inclusive, né, desse canal aí que é legal, o Terra Brasil. Mas, de novo, gente, temos que conhecer as causas, né? Então aí está, depois da lacração, venda do Magazine Luiza despenca 3% no trimestre e lucro cai quase 90%. Então vamos lá, gente, né? A gente tenta falar muito aqui para as pessoas estudarem, né? Lerem as matérias importantes, os canais bons, né? E inclusive os canais ruins também, para ver como cada vez mais os discursos estão ridículos. Mas é por causa disso, gente, que caiu 90%, né? Não, a lacração sim, ela pode ser prejudicial em alguns pontos, mas para o consumidor, gente, principalmente para o brasileiro, ele sempre vai procurar, né, o produto mais barato, sempre, né, sempre. Então não foi isso daí que causou, tá certo? Sempre causa, né, um certo desconforto, algumas campanhas contra e pró, inclusive, né? Mas não é isso, gente, não foi isso o causador. Vamos então entender. Olha só, uma semana me cai então 21,58%. Caramba, 21,58%. Ó, também, né, pessoal, de novo, a necessidade das puts, falamos aí, né, semana passada a Vale teve uma queda absurda, agora também na Magazine Luiza, mas, né, de novo, como o mercado brasileiro é complicado, uma queda que nem a da Vale, que foi ao longo de muito tempo, não é muito bacana para quem, né, investe aí em estratégia de puts de pozinho, e nem a da Magazine Luiza, porque as pessoas sabem que é uma empresa mais complicada para você obter, né, opções. Se fosse nos Estados Unidos, que você tem opção de tudo que é coisa, de todos os valores, de todos os strikes, de todos os exercícios, beleza, mas aqui no Brasil, não, certo? Então, vejam como tudo é muito relativo. E em 28 de janeiro de 2021, gente, já teve uma queda então de 57,37%. Se a gente pegar um pouco mais, né, distante, então temos aí, olha só, no topo foi 11 de janeiro de 2020. Não, né, aqui tá a data americana. 1 de novembro de 2020. Muito interessante, né? Já tinha ocorrido ali a queda, então deu aquele boom. Olha que loucura, né? Depois do problema aí do bichinho. Que coisa, gente, que coisa. Então aí está, né? Vou comentar mais uma vez eu entrei num táxi, nunca me esqueço, e o senhor, né? Um senhor já de idade, virou para mim e falou: poxa, eu deveria ter comprado ações da Magazine Luiza. E eu não tinha falado nada para ele, né? Ele tava assim, pensativo mesmo, sabe? Cabisbaixo. E aquilo, puxa, lembrei lá do momento, né? Uns que dizem que foi o Rockefeller, outros que foi o Warren Buffett, outros que foi o Rothschild, né? E aí eu falei, caramba, né, cara, tive um momento, então, desses caras aí, alguém que realmente, né, gente, não tem conhecimento, eu conversei um pouco mais com ele, e assim, né, ele com certeza ouviu de alguém, porque ele nem acompanha o mercado, né, o que eu falei, as pessoas não conhecem as causas, né. Então, qual seria a causa, gente? Olha, pessoal, se eu tivesse ganhado R$1 cada vez que eu disse isso lá no nosso canalzinho pago, viu, Morfeucitos hoje estaria, né, nas ilhas aí, Caimã, talvez, investindo o dinheiro dele com um monte de político aí, né? Olha aí, Morfeuzinho. Não ganhei não, né, gente? Mas
cada vez que eu falei isso aí, gente, de verdade. Olha, eu tava com uma grana. Pessoal, o que levou a esse boom enorme, né? E é o mesmo problema que a gente tem, gente, com as empresas norte-americanas. Vejam que os balanços foram maravilhosos, eles venderam pra caramba. Cara, como que você pode falar de alguma coisa assim, né? Sendo que o governo norte-americano, desde a crise, injetou 4 trilhões de dólares, cara, nas empresas, né? E as mutretas, maracutaia que eles fazem lá, sim, isso reflete, né, nos balanços. Vejam o que o Michael Burry aí acabou de falar do Musk, que ele é uma fraude, né? Que ele ganha muito dinheiro com concessões que o governo dá diretamente por ele ser um cara verde, né? Investir em energia renovável, tá certo? É a mesma questão, gente. O mercado está tão deturpado por essa fortuna que estão colocando que é muito difícil você fazer um valuation decente de uma empresa. É muito difícil. E na época eu falei, pessoal, não tem o porquê, né? Uma empresa que vende, meu Deus do céu, né? Produtos aí para classe baixa e média, sendo que serão as classes mais afetadas, estar com um ganho tão bom. É claro que as rendas aí, as bolsas que o governo deu para o povo, refletiram então, né, em compras nessa empresa. E aí está, gente, mais uma vez a causa correta. Não mente, né? Não mente. Acabou esse dinheiro. Nossa, gente, quantas vezes aqui no YouTube, inclusive, eu postei. Os caras são tão safados, né, gente, que cuidam aí desses portais de finanças, que eles colocam assim, mesmo com um bichinho, as vendas online sobem 200%. Tá, cara, mas as vendas online são 10% das vendas, né? Claro que as lojas físicas eram o principal, né? Quem conhece minimamente de marketing sabe. O cara entra para comprar uma pilha, né, e sai com micro-ondas, cara. A parte física, né, nesse setor é muito importante. E eu falei isso muitas vezes e nada, né, pessoal? Nada. E eu diria que a Magalu, aqui para o Brasil, é o mesmo que a Tesla, é o mesmo que são as criptos, né? Então, cada um desses daí, infelizmente, a gente vai ver ruir. Por quê? Porque as pessoas, de novo, desconhecem as causas, né, gente? As causas, vejam aí. O Magazine Luiza, então, divulgou os seus números do terceiro trimestre, com um lucro líquido ajustado, uma queda de 89,5% em relação, né, aos 215 milhões aí, registrado em período do ano passado. Mas, mais do que isso, a diminuição na rentabilidade e desaceleração das vendas impactaram a visão dos analistas sobre o resultado, além da perspectiva de persistência de um quadro econômico mais desafiador. Quando eu escuto mais desafiador, né, gente? Quem trabalha em empresa sabe, né? Morfeuzinho, vem aqui. Tem um projeto que é de 3 anos para você implantar em um mês, tá? É um ambiente bem desafiador para você. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Então, aí está, pessoal, né? Meu Deus, quem conhece minimamente sabe que isso ia acontecer. Mas espera aí, Morfeuzinho. Os caras estão falando em R$400 por mês de novo, né, até o final do ano. Será que isso não vai dar um gás aí na empresa? Vai, gente, vai, né? Mas eu volto à minha questão que eu sempre falo. Num momento como esse, a gente está na mão disso, gente. O que o governo vai fazer ou vai deixar de fazer? O que os magnatas vão fazer ou deixar de fazer? Você perdeu, né, a análise aí que você consegue fazer de economia, de risco, né, de risco. O mundo está em cima de um monte de risco. Meu Deus do céu, a gente falou lá essa semana de novo, aí nossa era paga, né? O Michael Burry criticando uma empresa, cara, que não fez nenhuma venda e já vale 112 bilhões de dólares. E tem um cara que eu sigo no Twitter que é um excelente economista e ele fala que quem acha que o Michael Burry fala a verdade é burro. Cara, como pode uma coisa dessa, né? E esse cara não é vendedor de fundo, como a maioria, né, que fala mentira porque sabe que está enganando, entendeu? Então, como pode, gente, pessoas bem formadas e informadas, né, ainda defendem que não tem problema nenhum? Tá certo, pessoal? Então, olha, eu fico realmente impressionado. Os velhos estão aí, né? Os reptilianos estão tudo aí. E os nossos aqui também. Será que eles venderam a Magalu na hora, gente? Venderam, né? Porque se são eles que aprovam, né? É que nem o Powell fazer trade, né? Falaram que não tem problema nenhum ele fazer, tá, gente? Não tem problema.
ele é um cara aí pouco insider, né? Mas maravilha, pessoal. E não percam também os nossos cursinhos aí de finanças pessoais e inteligência artificial. Gente, tenham uma excelente semana. Um grande abraço!